Olá, meu nome é Ana Paula, sou advogada e eu já fali no escritório e pedi demissão em plena pandemia. Se você quer saber um pouco mais de como que eu fiz isso e o que eu fiz para resolver e superar todos esses problemas, fica no vídeo, curte, comenta e eu vou te contar aqui toda a minha jornada. Bom, como eu disse, né, eu sou advogada, eu tenho 33 anos, eu me formei em Direito em 2012 e quando eu me formei, né, na verdade, quando eu entrei, né, para a faculdade de Direito, a minha dúvida sempre foi, a minha indecisão, na verdade, né, foi Biologia ou Direito, né, tudo a ver, né, tudo a ver. Mas ao longo, né, como eu tive essa oportunidade de estar dentro da faculdade de Direito, eu iniciei e a partir daí eu comecei a me apaixonar pelo tema, pelo estudo, né? E principalmente eu descobri o meu propósito de ajudar a outras pessoas, né? Esse sempre foi o meu viés, sempre foi o meu propósito, em trabalhar pelos direitos de outras pessoas. Durante a faculdade também, eu percebi, né, que foi, como sabemos, né, dentro do direito, temos várias áreas, né, que podemos atuar. E eu sempre gostei da parte ambiental, de direito ambiental. Tanto que depois que eu terminei, eu fiz uma pós em direito ambiental. Mas acabou que eu também não consegui levar adiante, eu não trabalhei na área, eu não tive todo o empenho, vamos assim dizer, necessário para estar atuando nessa área. Mas assim, foi um dos primeiros insights que eu tenho assim, que é com relação à sua pós-graduação de escolha, mas isso aí depois a gente vai fazer um vídeo à parte comentando sobre isso. Mas assim como eu terminei a faculdade, na verdade, eu acho que foi no quarto ano, no terceiro ou no quarto ano da faculdade de Direito, eu já comecei a estagiar em escritórios, estagiei em bancos também, e ali foi a primeira, logo depois que eu terminei a faculdade, antes de passar na OAB, a minha primeira decepção, né, dentro, assim, podemos dizer, da advocacia, foi porque eu estava como estagiária, né, pelo banco, e tinha me prometido que eu iria ficar fixa, né, como empregada, como auxiliar jurídico. E eu fui lá no dia, fiquei bem contente, fui no dia, levei minha carteira de trabalho, meus documentos, e no outro dia, né, assim que ela me chamou, né, eu lembro até hoje, a gerente lá me chamou, eu sentei lá numa salinha, né, eu só assim, meu Deus, o que ela vai falar aqui comigo, né, parecia que eu já tava esperando alguma notícia, né. Aí ela falou assim, olha, Ana, na verdade eu não tenho uma notícia tão boa para te dar. Aí eu, nossa, né, o quê, né? Ela, então, houve um erro, né, quando a gente encaminhou a documentação, né, lá pra filial lá que administrava, e não vamos poder mais te contratar. Então foi assim, foi o primeiro baque, porque assim, eu esperava que eu ia ser contratada, mas isso acabou não acontecendo por erros administrativos lá, enfim, aquilo não se efetivou. E foi a minha primeira, porque quando eu saí de lá, né, eu estava estudando para a OAB, mas eu fiquei assim, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Não vou mais conseguir estágio. Na época eu não conseguia emprego de auxiliar, né, jurídico, né, que é o bacharel. E só me restava uma alternativa, né, que é estudar para a OAB. Então, aí eu comecei a estudar para a OAB, me empenhei, estudava dia, noite, assim, passava horas. Bom, você que é advogado ou que está estudando para a OAB, você sabe como que é o estudo, assim, que você tem uma pressão de tudo, né, à sua volta, que você precisa, porque para advogar você precisa passar na OAB, não existe outro caminho, né? Só que assim, graças a Deus eu passei, aí, né, assim que eu fiz o exame, eu passei na OAB e comecei já a advogar, e aí eu comecei a advogar como advogada, repetir, gente, mas faz parte, como advogada empregada, né, em um escritório trabalhista, onde ali teve toda uma rotina de audiência, de prazo, né, enfim, comecei nessa advocacia. Logo após, na verdade, eu sempre eu comecei a ter contato com empreendedorismo, né, com outros escritórios, e eu vi que eu queria
abrir o meu escritório, ter o meu nome, fazer os meus clientes. Então aí eu abri um escritório num centro empresarial de Campinas, só que acabou que eu fali, não deu muito certo. E o porquê? Na verdade eu comecei de uma forma muito tradicional. Eu comecei como aqueles advogados, né? Nada contra, é que mudou a forma, né? A forma de captar, de comunicar, ela mudou ao longo do tempo. E aquilo que muitos professores passavam na faculdade não era a realidade. Na verdade, na faculdade nem falavam, né, sobre uma estrutura de advogado autônomo, de escritório, né? Tudo isso aprendi ao longo do tempo. E o que acontece? Como eu estava atuando de forma tradicional, entregava um cartão para algumas pessoas, mas eu não fazia o networking, eu não conversava com muitas pessoas, não conversava com outros advogados, eu estava um pouco bem ali dentro do escritório, achando que os clientes iriam bater a minha porta, né, de forma milagrosa, eles iriam bater a minha porta, mas isso não aconteceu. E aí, como você não tem clientes, você tem problemas financeiros. E como eu não tive o financeiro para manter o escritório, né, aluguel que você tem aluguel, conta de internet, água, luz, todos esses gastos, né, foi ficando muito pesado. E aí eu tive que fechar o meu escritório. Com isso, né, restou só, na época eu pensava, né, restou uma opção, que era advogar de forma empregada, associada, né, em pequenos, médios e grandes escritórios de advocacia. Aí eu comecei, né, eu entrei como advogada empregada em escritório e eu ficava dentro assim no computador só fazendo prazo, e aquilo para mim era uma rotina de prazo das 8 até 7, 8 horas da noite fazendo prazo, e para mim eu não estava satisfeita com aquilo. Mudei para outro escritório. Nesse outro escritório eu entrei como associada, né, também na área trabalhista, empresarial, e também era tudo igual, né? Para mim não mudava, né? Você fazia audiência, fazia um prazo, né? É a rotina do advogado, mas era muito padronizado, muito repetido, sem autonomia intelectual de montar a sua tese, conversar com o cliente, porque o que eu percebi? Esses escritórios, muitas vezes, eles não ensinam essa forma de comunicação com o cliente, essa forma de captação, como que você trabalha o marketing, tudo isso não é revelado. E aí você sai um pouco perdido, você sai desses escritórios assim, você fica, nossa, será que é isso? E aí leva a desmotivação. Eu fiquei muito desmotivada durante esse período, né, com a minha profissão de advogada, mas vamos dizer, eu queimei a minha ponte, né? Depois eu vou explicar em outro vídeo como que de fato isso aconteceu, mas eu saí de um ponto para o outro porque eu simplesmente pedi no ano passado, né, demissão do escritório que eu trabalhava em plena pandemia, porque eu simplesmente não aguentava mais e assim, não é devido a uma pessoa, não é devido a um único escritório, pode até ser, mas para mim foi a repetição de vários erros, foi a repetição de desmotivação, várias coisas que encheram o balde da decepção e da decepção para eu poder pedir demissão em plena pandemia. E o que eu posso dizer com relação a isso é que quando eu ganhei, né, ao longo da advocacia, eu ganhei cerca de 10, 15 quilos a mais, né, do que eu estava, eu entrei em sobrepeso, obesidade. Quando eu saí, pedi demissão, eu comecei num processo de emagrecimento, eu comecei a cuidar da minha saúde de modo não só físico, mas também emocional, de modo espiritual, né? Faço meditação, faço todas as coisas que a gente acaba deixando de lado por não enxergar ou por não ter tempo, né? Porque esses grandes, né, escritórios médios, você trabalha muito, mas você não tem um retorno de reconhecimento e você não tem um retorno financeiro, que foi uma das minhas maiores dores, assim, que eu vi ao longo dessa jornada. E assim, não foi 2 escritórios, não, tá, gente? Foi assim,
Eu acho que eu trabalhei em 5 ou 6 escritórios e eu percebi que é a mesma coisa. Então, assim, não adianta, é você mudar de um, trocar por um outro, talvez ter um aumento aí não tão significante, mas é o que o mercado jurídico aí tá pagando, né? Então, assim, você fica refém, só que eu simplesmente falei, não, eu não quero ser refém disso, eu não quero isso pra minha vida. Eu pensava assim, nossa, será que daqui 5 anos, né, uma pergunta que eu faço pra você, será que daqui, você que tá trabalhando, né, no escritório de forma associada ou empregada, você se vê daqui 5, 10 anos fazendo isso que você faz? Você se vê tendo um reconhecimento financeiro ou um reconhecimento intelectual? Porque eu não enxergava isso. Isso foi, assim, eu tô com quase 10 anos, né, de advocacia, e foi tudo o que eu via é que houve um padrão, né? Então eu simplesmente rompi isso. E depois que eu pedi demissão, como eu estava falando, né, eu comecei no processo de emagrecimento, eu emagreci 18 quilos, né? Ainda estou nesse processo, mas eu emagreci 18 quilos. Após eu sair do escritório, eu fiz terapia, né? Cuidei dessa parte emocional, dessa parte... Porque você sai com muitas... enfim, várias... Vamos entrar nesse assunto ainda, né? Mas você sai com muitos traumas e com muita insegurança, às vezes, de... Nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu fiz certo em pedir demissão? Será que eu vou dar conta? Porque, nossa, no escritório eles falavam que estava em dificuldade. Será que isso vai acontecer? Tem muito advogado atuando. Como que será que vai ser isso? E hoje eu posso afirmar que isso é possível. Eu estou advogando de forma autônoma, tenho os meus clientes, eu posso escolher que clientes que eu vou atender, eu posso escolher que dia que eu vou fazer um prazo, né? Audiência não, porque sabemos que é uma determinação do juiz, do judiciário, mas você tem total liberdade para fazer o seu trabalho, para criar a sua rotina, e o principal, que para mim assim, é um valor assim, muito grande, que é atuar com liberdade. Eu ter a liberdade de fazer do jeito que eu quero, né? Lógico, com um mínimo de organização, disciplina, mas trabalhar essa questão da liberdade, da independência. Isso é muito importante, porque é através disso que você vai trabalhar também o seu propósito, né? Qual que é o seu propósito na vida mesmo, na sua profissão? Você consegue trabalhar isso. E hoje, assim, eu sou grato, na verdade, por tudo, por todos os escritórios que eu passei, por todas as decepções, por todos os acertos, porque eu vejo que eu estou no caminho certo. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, é que se você está trabalhando de forma associada ou empregada, é possível sim você ter a sua renda e ganhar o mesmo ou mais até, advogando de forma independente, de forma autônoma. Sem isso, além disso, né, não é só o aspecto financeiro. Você vai ter uma saúde emocional, uma saúde física, vai ganhar qualidade de vida, você vai ter mais tempo para fazer as suas outras coisas, seus cursos, seus hobbies, você vai ter mais tempo para a sua família. Isso vai aumentar, né, o seu nível aí na questão de felicidade, de merecimento. Tudo isso é possível, mas tudo isso é possível porque é necessário você renunciar a algumas coisas, assim como você se conhecer e também você saber quais são as ferramentas, né? O que eu, né, Ana Paula, fiz para chegar aonde estou? O que outros advogados fizeram para estar? É preciso você ter tudo isso, né, analisar tudo isso para você conseguir advogar de forma independente e autônoma. E é isso que eu vou falar aqui no canal, aqui no conteúdo. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, siga, se inscrevam aqui no canal, porque vai ter eu vou dar muitas dicas, vou falar mais, né? Porque assim, eu falei um pouco um panorama de como foi, mas eu vou falar um pouco mais de o que foi em cada escritório, o que eu vi de erro, onde eu errei, aonde eu acertei. Tá? E eu espero que vocês se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo.